Olá, muito boa noite para você que está aqui no nosso Instagram, @UninterSantaMariaDF. Eu sou a Aline Cândida, orientadora educacional aqui do Polo da Uninter, do Centro Universitário Internacional Uninter, e que alegria poder estar com vocês aqui no dia de hoje em mais uma live da nossa aluna Giza, isso mesmo, carinhosamente chamada aí Giza, né? A Gisleide Gomes, que vai continuar conversando com a gente. Ela é aluna do curso de bacharelado em psicopedagogia e ela já está por aqui para poder pessoal. Vai mandando muito coraçõezinhos para que mais pessoas possam ter acesso à nossa live. É isso mesmo, você que está acompanhando a gente, não deixe de deixar aí a sua mensagem também. Oi, Giza, boa noite. Olá, boa noite, Aline. Boa noite, tudo bem? Eu estou ótimo. Deixa eu aumentar o meu áudio aqui, porque talvez seja eu que meu áudio esteja baixinho, que eu não estou te ouvindo bem, mas é meu áudio mesmo, viu, Giza? É meu áudio mesmo. Deixa eu chegar um pouquinho. Ixi, Maria, vou ter que chegar isso aqui mais pra frente. Pra ficar um pouquinho assim, né? Pra não cortar a cabecinha. Meu E tá bom, aí, não tá Giza? cortando? Como é que é? Meu tá bom, não tá cortando? Tá tudo ok? Deixa eu ver aqui. Assim para trás, assim, isso. Aí não corta desse jeito aí. Deixa Isso eu ver daí. assim, é porque senão fica ruim pra mim. Deixa eu ver aqui assim. Assim, Isso, ótimo. Isso daí. Se quiser chegar um pouquinho mais pra cá, assim? pra cá. Isso. Isso. Deixa eu Perfeito. ver. É isso? Isso mesmo. Isso aí, ficou Tá ótimo. bom. Giza, conta pra gente o tema geral da nossa live e depois o tema específico que o pessoal vai acompanhar no dia de hoje. Sim. Nosso tema geral é sobre dificuldades de aprendizagem específica na leitura e na escrita, tá? Esse título do nosso estágio, né, do meu estágio, onde você está me acompanhando, né, claro. E como tema hoje nós vamos falar sobre a disgrafia, que a gente falou a semana passada sobre a dislexia, que é uma das dificuldades de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a disgrafia, tá bom? Lembrando que geralmente Legal. elas andam de mãozinha dada ali, ó, É mesmo? Elas estão sempre ali juntinhas? sempre juntinhas, assim. Nem sempre quem tem um tem outro, mas geralmente quem tem um tem todos. Nó. Então você pode deixar suas perguntas aí, inclusive você tem que mandar no nosso inbox ou mandar no nosso e-mail. Porque se você não mandar depois a mensagem aí pra gente, a gente não tem como salvar aqui no nosso. Agora, se você, por exemplo, depois ir comentar, quiser mandar o seu e-mail, mas é melhor você mandar na nossa mensagem, como se estivesse mandando mensagem aqui pro Polo. Ou manda para o Live Uninter Santa Maria DF. Aí nesse e-mail é o e-mail onde a gente está pegando os nomes dos alunos, dos participantes, e depois a gente vai enviar um certificado que você participou aqui da live da Giza. Inclusive vai ter o selo aí do Centro Universitário Internacional Uninter, muito legal mesmo. E vai valer como horas complementares para vocês, quem estiver estudando também vai valer. E uma coisa muito legal assim, que é legal assim, no caso de ressaltar, no prazo de 60 dias, tá? Do último dia da live. Então, a contar do último dia da live é o prazo que a gente tem. E por isso que a gente precisa do seu e-mail, porque a gente vai enviar por e-mail esse seu certificado, tá? Então, Live Uninter Santa Maria DF para você poder mandar para a gente aí e receber aí o certificado. E é muito importante que você participe, né, da live da Giza e fique aí durante todo esse momento, porque aí não vale, né, você ficar só 10 minutos aí, como é que tá a audiência para a Giza? Não pode. Né, Isso Giza? é verdade, e tem muita coisa interessante para poder também passar para vocês, gente. Tem muita coisa mesmo interessante para a gente ficar sabendo, para a gente começar a se observar. E é muito legal você dizer isso, ô Giza, porque assim, todo esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui, a Gisleide, ela foi à procura, trouxe aí, né, vários autores, então é uma pesquisa aprofundada, foi trabalhoso, né? Então é importante que você dê, então, essa chance aí para ela poder falar de tudo que ela pesquisou, até mesmo para acrescentar aí na sua vida, no seu dia a dia. Eu acredito que seja muito interessante mesmo. Então, assim,
todo esse trabalho, até os folders também, tudo isso a Gisleide que está fazendo dentro desse estágio híbrido de extensão. Uma forma, um modelo para que os alunos não fiquem sem fazer o estágio, já que nós estamos vivenciando a pandemia, embora nós estamos aí, alguns, né, os professores aqui, inclusive da rede pública do Distrito Federal, conseguiram se vacinar, mas mesmo assim a gente acredita, né, que ainda vai ser lento aí do retorno das aulas. Então, por isso que é importante que os alunos não fiquem parados nos seus cursos e consigam fazer aí o estágio. Vamos agradecer o pessoal que está aí com a gente, né, Gisleide? O pessoal que está mandando boa noite para a gente, está dizendo assim, estou aqui acompanhando vocês. Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Pode começar o primeiro, vai lá. Isso, eu estou vendo aqui, viu? Para mim está aparecendo somente Gabriela Moura, minha sobrinha linda, parabéns, Gabriela, por estar aí acompanhando eu te dou os parabéns por você estar comigo, viu? Obrigada, Gabriela, um grande beijo, tá bom? Ó, quem também entrou foi o portal de notícias, é o seu cunhado ou o seu irmão que está lá? Meu irmão, obrigada, Cleuber, meu irmão. Sim. Quem também está aqui com a gente é a Rosângela Max, que vai tirar daqui a pouquinho a foto nossa, que é a orientadora educacional aqui do Polo, e também a Adriana Firmo, que é a nossa secretária acadêmica, que também sempre tira uma fotinha nossa aqui também, a gente adora as fotos que elas tiram. Obrigada, Rosângela, obrigada, Adriana. Pode ir falando, Aline, que eu vou ouvindo aqui, desde já. Eu falo obrigado para cada um, mesmo que não der para me falar o nome, mas pode ir dizendo. É legal também o pessoal dizer o nome e o local que você está acompanhando a gente sabe que muita gente de outros locais estão aqui, né? E assim também, porque às vezes a nomenclatura do Instagram acaba não sendo assim muito, como podemos dizer assim, um certo nome, né? Correto para o nome da pessoa. Não dá para saber então quem é legal, quem. Né? Por exemplo, eu sei que a Maria Elvira, que é a Bia Tavares, está por aqui também com a gente. Obrigado, Bia. Seja bem-vinda, obrigada. A Lana Caroline também está aqui. Lana Caroline, minha filha, obrigada. Lana Caroline, de Goiânia, obrigada. Tá dizendo boa noite pra gente. Acho que é a mesma Gabriela Gomes, né? SD Moura também deve ser a mesma Gabriela Gomes, que a fotinha tá bem semelhante. Tá, porque tá bem igual a foto, dela, né? A Gislaine, acredito que é sua irmã. Minha irmã, mamãe dela, obrigada, Gislaine, obrigada, Jaqueline Rosa, eu já vi aqui, Jaqueline, obrigada, minha lindona, por esse privilégio. O Vitor Foifo tá por aqui também. Obrigada, Vitor. Muito obrigada. O pessoal tá nos ouvindo bem aí, gente? Pra gente poder continuar, porque teve um momento que alguém perguntou sobre o áudio, mas eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo, né? Tô, tá me ouvindo, né? Tranquilo. O Erivaldo também, inclusive o Erivaldo e o irmão dele, o Valdivan, que são alunos de licenciatura em matemática, também vão estar por aqui em breve fazendo a live, tá acompanhando a sua para aprender, viu, Giza? Obrigada, Erivaldo. Tamo junto, tamo aí. Vamos aprendendo a cada dia, Erivaldo. Deixa eu ver aqui. FJFJW18. Obrigada, FJ. Padias também tá por aqui. Padias, meu esposo lindo, obrigada. B. Alves de Oliveira deve ser, né? Oliveira, isso mesmo. Obrigada também. Como você disse, eu também não consigo saber quem é, mas muito obrigada por estar aí, gente. Todos são muito bem-vindos. Obrigada. A Celinha Souza, que é nossa aluna também aqui ela faz segunda licenciatura em algum curso que eu não consigo lembrar agora, viu, Célia? Se você quiser lembrar-me aí, eu aceito. Não sei se é história, algum desses cursos. Obrigada, aí. Célia. Ela provavelmente também vai fazer aqui com a gente. Lidionesa Alves está falando que está em Goiânia na torcida. Obrigada, grande amiga Lidionesa. Obrigada, viu, por estar aí com a gente. Legal. Está em casa, então, né, Giza? Tem irmão, tem amigo, né? Tem filho, amigos, tem marido. Ainda bem, veio todo mundo para poder estar junto com a gente. Se é para sofrer, vamos sofrer junto. Mas tá tudo bem, gente. Não estamos sofrendo, não. Tá feliz. Thaísa também está por aqui com a gente. Thaísa, obrigada, Thaísa. Ela disse que a Gabriela está dizendo que a Thaís
e minha professora de acompanhamento. Ah, Thaís, a professora dela. Obrigada, Thaís, também de Fazenda Nova, todo mundo de Fazenda Nova, interior do Goiás. Muito obrigada, Thaís, a professora dela de acompanhamento. Tá Tem a junto, Marcela obrigada. também, tá por aqui. E é isso aí, Obrigada. muita gente aqui, que bom. A Tânia Tiago, meu também, a Tânia genro, obrigada, Ferreira. Tiago. Obrigada, A Tânia Tânia, também muito obrigada. provavelmente daqui a pouquinho vai estar também aqui com a gente, também fazendo outra live. E a Tassimara Nascimento também está por aqui, também entrou. Legal, gente, mandem muitos Obrigada, coraçõezinhos, Tassimara. mandem mesmo, para que a gente possa ter muita, como poderíamos dizer assim, mais pessoas possam acompanhar a nossa live. Vamos tirar aquela foto, né, para a gente poder garantir aí no começo, pode ser? Vamos Pode perguntar ser, aqui vamos. para Rosângela, para Adriana, se está tudo ok. Tá tudo ok aí, galera? Tudo ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá no 3. Aí a gente sabe que vai fazer aquele delay, né? Demora, mas a gente estaciona aqui um pouquinho aqui só para ela poder Tá conseguir tirar. bom. Então vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Aí, beleza, ótimo. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre disgrafia. Disgrafia, com certeza ela vai explicar direitinho o que significa esse nome e não todo aí, né? Isso. Vou Ai, vamos explicar lá, assim, fique à vou vontade. falar um pouquinho isso. Eu quero, antes de tudo, Aline, falar para quem está ouvindo aí, viu, que se desejar um aprofundamento maior, viu, pode passar aí no e-mail no e-mail do Santa Maria, viu? E-mail live. Isso. liveintersantamaria.df@gmail.com. Pode passar suas dúvidas aí, viu, gente? Que a Aline me passa, faço questão de atender os pedidos, se tiver alguma coisa que eu não falei aqui, se não der, talvez, para a gente responder as perguntas de vocês, talvez por tempo, mas eu faço questão, sim, de responder, tá? Deixo aí o meu muito obrigada para todo mundo. E vamos começar, então, hoje a falar sobre disgrafia, uma palavra que não é muito bonita, né? Não. É, do mesmo jeito, é a letra feia, né? A chamada letra feia é a disgrafia. A disgrafia, ela é um transtorno, tá? Ela é um transtorno específico na aprendizagem, o prejuízo nessa aprendizagem da expressão escrita, tá? Como eu falei para você agorinha, essas dificuldades na leitura e na escrita, elas andam de mãos dadas, elas andam quase que aliançadas. Tanto a dislexia, a disgrafia e a desortografia, que a gente vai falar, o nosso tema da semana que vem. Eu já estou adiantando, porque eu quero todo mundo aqui comigo na semana que vem, viu, gente? Para poder falar Muito um pouquinho sobre bem. a desortografia. Mas, o que acontece? Nem todo mundo que tem a dislexia tem a disgrafia, tá? E nem todo mundo que tem disgrafia tem dislexia. Porém, quase é maior o número de pessoas que têm dislexia que tem a disgrafia, tá? É maior. Geralmente por ser o transtorno, viu, de ordem neurobiológica, como a gente falou a semana passada. Então, aquele atraso ali entre aquelas comunicações, a pessoa que ela tem a dislexia, que é que a gente falou a semana passada, quase sempre ela vai ter a disgrafia também, tá? Por essa demora na comunicação ali, vai procurar a escrita, vai fazer tudinho, tá? Mas tem pessoas que só têm a disgrafia, tá? Essa disgrafia, ela é bem interessante da gente prestar atenção nela, porque ela pode ser, sim, um problema devido à maturação do sistema nervoso central e os periféricos, mas antes dessa criança completar ali os seus 7, 8 anos, depois que ela já antes dela ser alfabetizada, dela já ter uma escrita, não tem como a gente saber se ela tem disgrafia, porque ela é da escrita. Ela é essa maneira da criança escrever, esse transtorno da criança escrever ali, com a dificuldade que ela tem de se expressar no papel, na escrita ali, aonde às vezes ela não consegue formular a imagem daquela palavra para poder ela escrever. Uma cartinha, por exemplo, algo escrito, um bilhetinho de uma pessoa que tem disgrafia, é bem difícil de se ler. Viu, Aline?
É logo já no início da live, mas eu quero só deixar aqui para poder deixar as pessoas um pouquinho curiosas. Vê aqui se consegue ver. Nossa, Tá bem vendo aqui? difícil. É. E isso é porque não é, essa criança escreve assim, não é porque ela quer. Ela tem um problema, sim, que acompanha ela. A disgrafia, ela é um problema, sim. Ela é uma dificuldade das habilidades perceptomotoras, tá? Essa questão da percepção, a minha percepção da palavra e a motora, aonde eu vou passar aquilo ali para um papel, aonde eu vou fazer esse traçado, viu? Ela é essa dificuldade perceptomotora que afeta a qualidade da escrita. A qualidade dessa escrita mesmo ali fica um traçado deficitário, de forma irregular, disforme, e essa letra feia mesmo. Quando a gente fala de letra feia, a gente está falando a realidade mesmo, tá? Só que para a criança que sofre, ou adulto que sofre da disgrafia, isso é doloroso, isso é penoso para ele. Em alguns casos, Aline, a disgrafia ela é tão severa que a criança, que às vezes quem tem que dar o diagnóstico dela, não é nem um psicopedagogo, numa avaliação, não, às vezes é um médico que precisa dar esse diagnóstico da disgrafia, viu, que também pode ser conhecido como o transtorno de desenvolvimento da coordenação. Só que aí já é severo, onde esse transtorno ele não fica só no motor fino, ele fica também no motor grosso, e aonde ali aquela criança vai ter problema talvez para brincar, tá? Um problema dela fazer as atividades escolares, tá bom? A disgrafia, às vezes, a criança, às vezes, que tem disgrafia, pode sim ter um problema um pouco mais severo, tá? Que às vezes sai dali de uma clínica psicopedagógica e precisa sim de ser feito exames mesmo com médicos. Os sinais da disgrafia, ela pode ser notada principalmente na escola, como todos esses sinais, viu, de dificuldade de aprendizagem. Ali é o primeiro lugar onde se nota mais essas dificuldades, porque é o lugar onde a escrita ela é exigida. A escola não tem como, com todas as atividades formais, com todas as avaliações, ali é onde ela é exigida. Então, de 60%, eu diria 80%, onde se vê essas descobertas logo de imediato é na escola, tá? E um outro fato interessante, a disgrafia, ela afeta mais os meninos do que as meninas. É mesmo? Viu? Ainda assim, não tem detalhado ainda em porcentagens, porque esse estudo ele é feito direto, ele é feito constantemente, viu? Ainda mais agora, nesse período de pandemia, pode ter se aumentado mais essa questão ainda de ter aumentado mais, porque as crianças não estão tendo um acompanhamento ali do profissional, na sala de aula e tudo. Quando isso voltar à normalidade, isso pode ter sim aumentado bastante esse número, mas ele afeta bem mais os meninos do que as meninas, tá? E a disgrafia, ela não atrapalha, a mesma coisa, ela não atrapalha também no intelectual da criança. A criança com disgrafia também, ela é uma criança inteligente, ela é uma criança normal, apenas ela tem essa dificuldade do escrever, desse traçado dela, viu? É um problema que traz essa dificuldade, essa incapacidade, talvez, dela ter uma letra padrão, onde é exigida pela sociedade. Fica nisso daí, a disgrafia, tá? Só que dependendo da situação, onde não é olhado, onde não é cuidado quando criança, aonde passa aquilo ali, e aquela criança vira um adolescente, um adulto, como a gente falou, e passou, ela pode ter sérios problemas lá na frente, até mesmo, a mesma coisa da dislexia, sérios, até mesmo traumas. Baixa autoestima que vai acompanhando ela do mesmo jeito, porque esse traçado vai acompanhar ela onde ela for, é a letra que ela consegue fazer, essa daí, tá? Certo. É muito interessante isso daí, para o pessoal prestar atenção aí, porque muitas vezes pensa que é só uma caligrafia vai resolver, né? E na verdade está muito mais além disso, né, ô Giza? Exatamente, tá? Além disso. Eu quero até falar aqui para vocês, voltar só num pontinho, tá? Que muita gente pode estar pensando, qual que é essa diferença da dislexia da semana passada com a disgrafia agora? A dislexia, a pessoa, ela tem uma dificuldade pontual na leitura ela é maior, tá? E é claro, se ela tem esse problema na leitura, essa demora na comunicação entre alguns neurônios, então sim, ela pode ter também a disgrafia, onde tem um traçado bem ruim e tudo. Mesmo que ela não tenha uma disgrafia, assim,
apropriadamente como disgrafia, ela também não tem um traçado muito bom, viu? Porém, a pessoa que ela tem a disgrafia, o problema dela fica no traçado, na letra, que aí depois disso vem bastante outras coisas, como desorganização e outras coisas assim. Porém, ela pode ser uma ótima leitora. Às vezes ela não tem o problema da dislexia, tá? Que é a dificuldade do ler, do entender essa leitura, tá? Do conseguir ler. Entendeu? Quer falar alguma coisa? Eu só queria reforçar para o pessoal, né, que está acompanhando a gente. Essa é a live da aluna Giza, né, Gisleide, Giza de forma carinhosa, mas o nome dela é Gisleide Gomes, do curso de bacharelado em psicopedagogia aqui do nosso polo da Uninter de Santa Maria DF, fazendo parte do estágio híbrido de extensão. E, inclusive, nosso assunto de hoje é sobre disgrafia e você pode deixar suas perguntinhas aí, que amanhã é dia dela responder todas as perguntas. Você também pode receber o certificado dessa live. Então, assim que terminar a live, você manda mensagem pra gente com seu nome completo e e-mail, ou se você quiser, você pode também mandar para o nosso e-mail, liveunintersantamaria.df@gmail.com. Assim que terminar a live, manda sua mensagem aí pra gente. A gente anota aqui que a gente está vendo também quem está online aqui conosco neste momento e a gente faz essa verificação, tá bom? Então, Giza, quais as causas aí da disgrafia? Sim. A causa da disgrafia, como eu disse antes, tá? Ela pode ser uma disfunção no sistema nervoso central. Por ela ser essa disfunção do sistema nervoso central ali, fica quase que impossibilitado, Aline, de perceber que a criança tem disgrafia antes da terceira, quarta série, tá? Às vezes, sim, consegue-se perceber isso lá no comecinho da alfabetização, mas a letra feia, essa letra disforme, ela acaba sendo quase que normal com a criança que está aprendendo a escrever. Tá? Depois, onde ela já está completamente alfabetizada, ela passou por todas aquelas frases, as fases ali hipersilábicas, todas elas, quando ela já consegue escrever textos, fazer bilhetes, tá? Esse tipo de coisa onde está no dia a dia da professora pedir direto, ditados, aí sim começa a se perceber. Por isso, tá? Antes dos 7 anos, acredito, não, assim, ó, dos 6 a 7 anos, não consegue ver essa possível lesão nesse sistema aí, nesse sistema nervoso central, tá bom? Por causa da maturação, viu? Justamente por causa dessa maturação ali desse sistema nervoso central, tá bom? E essa disgrafia, ela pode atingir toda classe de criança, viu, Aline? Todas as classes sociais podem ser atingidas ali justamente por se tratar dessa disfunção do sistema nervoso central. Então, assim, não tem uma pessoa X, essa ou aquela que vai ter, pode afetar qualquer classe social, tá? E é a criança que ela não recebe esse olhar adequado, olhar esse problema na hora certa, esse problema ele pode se agravar bastante, viu? Lembrando que essa habilidade, ela só é alcançada mesmo, assim, essa habilidade da escrita, se ela tem uma boa escrita ou se ela não tem, como eu disse agorinha, ela é a partir desses 7 anos de idade. Antes disso daí, talvez pode se tornar até um problema e eu ficar ali observando muito a escrita do meu filho, tá bom? Talvez eu vou cobrar demais dele e essa ainda não é a hora, ele ainda não tem essa maturação ainda para poder ele fazer um traçado bem específico, tá? Esse que eu mostrei aqui, por exemplo, ele já é uma criança ali, aonde já tem 11 anos de idade, tá? Onde já está ali, ó, de quarta, quinta série, que realmente precisa estar fazendo as suas atividades ali na escola, precisa já estar fazendo as avaliações, tudinho direitinho, então já consegue se perceber esse traçado defeituoso dessa criança, tá? Como já falamos antes, essa disfunção, ela leva à pobreza das competências motoras, tá? Essas deficiências na percepção da imagem, principalmente das letras e palavras. A disgrafia, ela sim é um problema mesmo para essa criança que tem esse problema, ele acaba sendo assim, triste, ele acaba sendo algo onde tem que ser trabalhado, onde tem que ser olhado isso na escola, onde tem que ser percebido isso pelos pais. A partir dessa criança,
Isso. A partir dela ali, de terceira, quarta série acima, se ela tem uma letra muito disforme, uma letra onde praticamente os pais, professor e nem ela mesma consegue estudar, consegue ler aquele bilhete dela ou aquela escrita daquele texto que ela escreve, é sim já um sininho aí, viu, um alertinha para poder levar, para poder fazer a avaliação dele, tá? E a Isso, inclusive, que desgrafia... eu queria saber, essas características, né, que a pessoa pode perceber, o professor ou os pais, né, para poder saber se Sim. realmente a pessoa, o aluno, a criança, o jovem, tá com essa disgrafia, né? Vamos falar isso, dessas sintomas, dessas características agora, Aline. Eu só quero abrir um parênteses aqui, tá? Antes de eu falar deles, que essas disgrafias também, elas podem ter mais aí, assim, 3 causas que ela fica embutida ali, que talvez muitos pais não sabem dela, viu? Primeira, eu falei agora mesmo, essa maturação, essa questão da maturidade, tá? Da onde saber o momento certo de olhar para essa letra, tá? E também fica a caracterial, ela chama caracterial, tá? Que é aonde essa criança vai levar o lado emocional dela para essa letrinha. Aí, às vezes, essa criança tem a casa dela, às vezes, pode sim ser uma casa problemática, tá? Problemas familiares, problemas sociais, problemas motivacionais. Ela se enquadra aí nessa caracterial, aonde ela vai levar essas emoções dela para essa letra, tá? E também gerar ali essa letra feia. E a pedagógica, que talvez é como a maneira que ela aprendeu, tá, a escrever, a maneira que ela consegue fazer essa letra, talvez correndo, com muita pressa, talvez para poder brincar. Então não dá muita atenção para a escrita dela, para a tarefa dela, e aí acaba fazendo a letra de qualquer jeito ali, tá? Nesses casos aí, por exemplo, tem sim, às vezes o pai, o professor ali, pode fazer essas intervenções pontuais ali, para onde essa criança comece sim a reduzir esse nível de hiperatividade ou de nervosismo para ir brincar, para fazer as coisas e começar a escrever, fazer um traçado melhor, porque senão ele vai acostumar a fazer essa letra e aí depois que tiver acostumado vai ter que fazer um tratamento para voltar atrás, tá? Então vamos lá nesses sintomas ou nessas características, tá? Pessoa com disgrafia, ela pode apresentar muitos tipos de características, como a formação de letra pobre, tá? Porque ela, às vezes, não tem ali não tem mesmo esse aprendizado correto, como é aquela da pedagógica, tá? Às vezes, esse problema já ficou lesionado no sistema nervoso central, então ela vai ter essa letra pobre mesmo ali, onde ela mistura letras maiúsculas, letras minúsculas, entendeu? E assim ela vai indo. É do jeito que ela consegue escrever que ela vai escrever. Letras muito largas, demasiadas, às vezes umas pequenas demais, umas grandes demais, inconsistentes, espaçamento longos, às vezes bem longo. Às vezes a criança vai fazer um nome onde esse nome tem 2 palavras. Ela vai colocar uma lá na frente, outra lá atrás, e de uma maneira assim, então, aquela letra caindo no papel, tá? Onde ele não consegue fazer um traçado em linha reta assim. Uso incorreto, viu, dessas maiúsculas e minúsculas, como eu estava falando, que eu estou seguindo o meu roteiro também, esse espaçamento, letras sobrepostas, talvez, às vezes ela vai ali, faz uma palavrinha, onde ela esquece uma letrinha para trás, ou uma palavrinha para trás, ela chega, coloca por cima, escreve por cima, ou às vezes mesmo escreve em cima de outra palavra ali, que para ela está normal. Ela consegue fazer aquilo ali, ela conseguiu fazer, copiar aquele texto que a professora falou, para ela tá bom, tá? O alinhamento bem incorreto, super incorreto, tá? Inclinação constante, como eu disse agora, parece que ela pega a folha, quando se percebe, essa folha dela já está virando do lado já, e ela em cima, e também o gesto, viu? Ela escreve assim, ó, em cima, ela vai em cima dessa maneira para poder fazer, para poder escrever, é bem cansativo para ela. Fluência, falta de fluência, uma fluência bem pobre na escrita, tá bom? Às vezes
troca muito as palavras com o fonema, que é quase igual, essas grafias, ela troca bastante ali. E é quase que uma incapacidade de escrever certo, tá? Ela vai escrever mesmo errado, torto, feio, apesar de ter alguns dislexos, que eles trocam um pouquinho as palavras. Disgráfico, viu, gente? Disléxico foi na outra semana. Apesar de ter alguns disgráficos, que troca pouca palavra, tá? Como um desses aqui que eu mostrei para vocês, não dá para perceber, uma letra bem feia, mas dentro disso daqui tudo, ele apenas uma palavra que ele errou. Mas ficou uma letra feia, torta, caindo, sobreposta, tá? Tudo isso, mas ela errou apenas uma palavra. A grafia dela errada ficou nenhuma só, tá? Mas se ela for fazer, por exemplo, uma carta no trabalho com uma grafia dessa daqui, gente, é bem triste, viu? Provavelmente nem assim, viu? E aí, esses aí, sinais, né, para os pais observarem, né, Giza? Isso, essas aí são essas características e esses sinais para os pais observarem. Eu quero já logo falando novamente, viu, gente, a função dos pais, né, na disgrafia também é muito importante. Fiquem atentos, pais, é bem importante. Como eu disse ali, a partir dos 7 anos, começa a reparar essa letrinha do seu filho, começa a ficar de olho, porque é muito importante para aliviar o sofrimento dele, para trazer para ele uma segurança, saber que os pais estão juntos, saber que os pais estão ali dando força, que ele não está sozinho e que aquilo ali vai ter uma solução, tá? Uma reclamação constante e persistente, viu, no início, durante e depois da tarefa. Ele quer fugir dessa tarefa de qualquer jeito, viu? Aonde tem ali o pai, a mãe vai ali, pega aquela tarefinha para poder colocar na mesa para fazer essa tarefa, ele não quer saber. Ele inventa de ir no banheiro, ele inventa de trocar de roupa, ou qualquer coisa, de tomar água, mas ele quer fugir dessa tarefa. E ele reclama o tempo todo, tá bom? Briga, até briga para poder concluir essa tarefa. Às vezes quer parar no meio dela, não quer fazer, reclama de dores nos braços, reclama, como até mesmo eu falei semana passada do dislexo, o disgráfico também faz muito isso, tá? Muito essa questão, estrala os dedos todo, fica ali estralando, e ele quer enrolar para poder não fazer essa tarefa. Essa questão disso aqui são uma das características, tá, do disgráfico mesmo, viu? Fica exausto, termina abrindo a boca, tá? Fica irritado o tempo todo que ele está fazendo tarefa. Isso para ele é algo assim que ele não deseja de jeito nenhum, é fazer uma tarefa de casa. Ele quer fugir de todo jeito. Isso é importante se ver antes, porque depois, quando ele chega lá na 6ª, 7ª série, tem muita evasão escolar por causa disso. E às vezes eles não conseguem perceber aquilo ali, como eu falei da semana passada, é a mesma coisa, ele não consegue perceber por que aquele caderno do meu amigo é tão organizadinho, por que a minha letra é desse jeito? Onde tem que fazer um trabalho em grupo, para ele é um sofrimento, onde ele precisa fazer um trabalho em grupo, onde é preciso apresentar aquela grafia dele ali. É um sofrimento e às vezes sofre muito bullying, tá? Se dispersa muito fácil para poder fazer tarefa, não só de tarefa, como qualquer outra coisa, ele se dispersa muito fácil, inclusive o adulto. O adulto numa reunião, por exemplo, uma reunião de trabalho, enquanto está ali todo mundo falando, viu, dos relatórios e tudo, ele está voando, o pensamento dele está lá longe, está pensando no final de semana, está pensando em algo que ele tem que fazer, porque ele não interessa por aquilo ali. Porque aquela situação para ele ali não é interessante. Então, se ele passa esse tempo sem observar isso, sem prestar atenção e sem trabalhar, sem nenhuma intervenção, ele vai crescer com essa dispersão também, tá? Vai ficar um adulto disperso desse jeito. Vai inventar um tanto de coisa para poder fazer durante essa tarefa, como eu disse agora, que ele não quer nem saber, inclusive quando se é adulto também desgráfico, é do mesmo jeito. E ele vai começar a não gostar e não querer ir na escola de jeito nenhum. Então começa a observar, seu filho gosta de ir para a escola? Seu aluno fica feliz na escola? Na hora de um ditado, como é esse ditado? Tem muita reclamação lá na hora de um ditado, na hora de uma tarefa, copie do quadro, alguma coisa assim? Como é isso lá na escola? Você, professor, você, pai, começa a observar isso daí.
para poder já começar a reparar onde se precisa fazer as intervenções, onde se precisa levar para uma possível avaliação. Você, Aline, essa bola. Agora eu fiquei quietinha esperando se você ia passar a bola para mim, para eu não interromper você. Já estão falando aqui que eu estou interrompendo. Brincadeira, não estão falando não, eu estou brincando, viu? Gente, manda mensagem para nós aqui no nosso inbox, para você poder receber o certificado da live da aluna Gisleide. Isso mesmo, você tem que mandar com o seu nome completo e o seu e-mail. Ou, se você quiser, também pode mandar livemintersantamaria.df@gmail.com para receber aí o certificado da live da aluna Giza, que hoje nós estamos falando sobre disgrafia. Inclusive, nós falamos agora dos pais, né? E muitos professores estão acompanhando a nossa live também. E quais os sinais, então, para esses educadores, Giza? Isso, vamos lá então. Esses professores, tá bom? Como eu sempre gosto de dizer, esses educadores, professores que têm o compromisso com o que ele está passando, o compromisso com as crianças que eles estão ensinando, elas precisam ficar atenta para essa incapacidade ou essa demora para acompanhar o que o professor escreve ali, tá na lousa, acompanhar lá tudo que está escrito, essa cópia que ele vai fazer, tá bom? Para ele copiar essas informações dentro do tempo, onde aquele tempo de aula, o tempo onde outros alunos também estão copiando. Então, prestar atenção nesse tempo que esse aluno tem. Se ele consegue acompanhar, será que ele consegue fazer isso? Eu vou dar aqui mesmo um exemplo que eu já percebi, tá? Eu já vi isso, onde ali um professor faz um enunciado pequeno nesse quadro, tá? Onde essas crianças precisam copiar. Todas as crianças terminar de copiar e uma criança, ela ainda ficar na primeira frase daquela lousa. Finaliza o tempo todinho, finalizou aquele tempo de aula. O tempo onde todo mundo vai para o intervalo, essa criança fez a primeira frase ainda. Tá? Então, assim, isso é muito importante que os professores prestem atenção nisso. Quando se já está, principalmente na escola pública, tá ali da quarta série para frente, geralmente os professores não vão ficar olhando caderno por caderno dessas crianças. Tá? E muitas crianças, às vezes, vão para casa sem copiar essa tarefa, sem copiar os enunciados do quadro. Então, assim, não tem como, você, professor que está na rede pública ou que está numa situação dessa, não consegue perceber, mas você vai começar a perceber depois as dificuldades que esse aluno vai ter a mais do que os outros. Porque na hora de apresentar essa tarefa depois em sala de aula, ele não vai ter. E ele não vai ter porque ele não conseguiu copiar, não porque não teve tempo, mas porque ele não conseguiu acompanhar, a lentidão dele foi tamanha que ele não conseguiu acompanhar. E isso é muito real na sala de aula, Aline. Dentro ali, por exemplo, uma sala com 40 alunos na escola pública, pode geralmente ter ali uns 3 alunos, ou 4 talvez, com a disgrafia que está ali, passando mesmo por um sofrimento, que ele não vai conseguir acompanhar esses alunos dessa maneira. Então, fica um tanto ali pequeno para poder a professora começar a observar, para esses professores começar a observar, tá? Mas na hora das dificuldades, na hora de entregar essas tarefas, então o professor começa a observar isso, na hora de começar a observar as tarefas, aquele aluno que sempre não copiou, que sempre está faltando, que a tarefa dele está sempre pela metade, então isso aí já é um pontinho de alerta para você começar a prestar atenção. Uma dificuldade excessiva para escrever, tá? Letra ilegível, não só a letra feia, mas uma dificuldade de entender também o que essa criança escreveu. Ela mesma vai ter dificuldade dela ler para você o enunciado, porque vai ficar difícil mesmo de entender por essa troca de palavras, de letras ali. Escrita, conjunção de letra maiúscula e minúscula, tá? Como a gente falou lá na observação para os pais, a mesma coisa ali. Dificuldade em diferenciar essas letras também maiúscula e minúscula, não só essa junção ali na hora da escrita, como essa dificuldade também dele escrever, tá? A dificuldade em realizar a letra cursiva, misturando letra cursiva com caixa alta.
A escrita, ela é muito junta ou incompleta, tá? Ou às vezes ela é afastada demais. Às vezes até mesmo uma única palavra ela pode fazer com letras separadas, que ela é uma palavra junta, mas ela pode separar a letra e fazer ela grandona e afastada. Não consegue utilizar as linhas da folha do caderno para organizar suas palavras. Lentidão excessiva para escrever. Também eu posso dizer que já vi muito essa questão, viu, dessa criança que não consegue utilizar suas linhas do caderno. Às vezes o caderno da criança, ele está com as linhas assim, ela começa a escrever aqui, vai descendo, 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 e ela fica no meio dessa folha desse jeito assim, ó. Ela não consegue utilizar uma linha. Não consegue utilizar esse traçado certo, tá bom? Vou só também falar aqui quando as crianças, vou voltar um pouquinho lá atrás, quando as crianças vão para a escola, que está lá no jardim, jardim 1, jardim 2, onde as professoras estão ali trabalhando muita musiquinha, tá? Onde estão trabalhando esse traçado no papel, faça um risco para mim, faça um coraçãozinho, faça uns círculos, e aonde os pais começam a falar, gente, eu estou pagando uma escola para meu filho brincar, eu estou pagando uma escola para meu filho desenhar, entendeu? Isso você pode fazer em casa, eu quero algo mais. Isso daí, ele é um pontinho que vai refletir lá na frente, tá? Essa criança que consegue fazer esse traçado todinho, observado lá no jardim 1, ele depois vai ter superado o problema se ele não conseguir. Porque ali, enquanto ele não conseguir fazer esse traçado nessa folha aqui, que é de suma importância para ele finalizar esse traçado, ele não vai passar para frente, ele vai continuar fazendo aquilo ali, ou essa professora vai chamar os pais e falar dessa dificuldade. E é uma coisa que pode ser simples, mas que tem tudo a ver para poder lá na frente essa criança estar livre de um problema mais sério, tá? A questão do traçado, esse traçado pode talvez ter ficado sem ser trabalhado lá naquela primeira infância, lá onde ele estava aprendendo, tá bom? A questão também da criança trabalhar as suas coordenações motoras ali, o sensório também, onde ela trabalha com massinha, onde ela trabalha com tintas, onde ela faz um monte de coisinhas bem engraçadinhas que ela leva para casa. Tudo aquilo ali tem o seu porquê, tem o seu valor, ali são observações que aquelas professoras, as pedagogas ou psicopedagogas estão trabalhando, já estão intervindo nessas crianças antes mesmo de chegar lá numa fase já depois de alfabetizada e a começar a apresentar problemas, porque ali, nesse comecinho, nessa raiz, nessa base ali, já está sendo trabalhado situações, questões que depois vão tirar um problema lá da frente, viu, gente? Então, valoriza essa parte aí, que ela é muito importante. Você que está com uma criança pequenininha, que vai entrar no jardim 1, jardim 2, isso é muito importante, sim. Lateralidade ali, a lateralidade, ela vai refletir muito aqui, onde se trabalha ali músicas, jogo da memória lá, com aquelas criancinhas, nas letrinhas, tudinho, vai refletir aqui depois, viu? Vamos então a Patrícia Corado disse que já teve muitos alunos que apresentavam aí essa disgrafia e na prática é muito complicado. Temos que usar aí de muitos meios para ajudar as crianças. Até a Giza trouxe aí, né, essa forma também de já começar a trabalhar com esses traçados, né, Giza? Giza, isso, eu gostaria exatamente. Só de te falar que nós temos 10 minutos, tá? Para que você possa se programar para poder trazer as informações. A gente tem bastante coisa legal ainda para poder falar para vocês, mas assim, só para você poder ir se programando. Então, quais os tipos de disgrafia? Sim, vai dar tempo da gente falar tudo, pode ficar tranquilo, pessoal. E eu vou falar agora quais os tipos de disgrafia. E amanhã também eu quero apresentar, viu, ali novamente umas novas maneiras de intervenções também para trabalhar em casa, tá? A disgrafia ela pode... hein, Giza? Gente, fica aí trabalhando, nada de propaganda, mas fica observando amanhã também, fique junto. A disgrafia ela pode ser apresentada de 2 tipos, tá? Em 2 tipos essa disgrafia se apresenta, na disgrafia motora e na disgrafia perceptiva, tá bom? A disgrafia motora, ou a gente pode chamar ela de discaligrafia, né? A caligrafia ali é onde você está trabalhando, aquela caligrafia direitinho, que você trabalha com aquela criança, bonitinho, tudo. A descaligrafia é o contrário, é onde ela vai desfazer tudo aquilo, tá?
onde ela não consegue fazer uma caligrafia corretinha, bonitinha. Ela é identificada quando a criança já consegue falar e ler. Essa é a disgrafia motora, tá bom? Ela encontra dificuldade nesse motor fino que está aqui, ó, o motor fino dessa criança, tá bom? E para escrever letras, para poder escrever palavras, escrever números, tá bom? Ou seja, ela vê uma figura gráfica, mas ela não consegue repetir aquilo ali com os movimentos da escrita, tá? Vou falar de novo. Por isso é importante você trabalhar, talvez, com o seu filho, aquele joguinho resta um de pinça. Olha, ele está fazendo esse movimento aqui, isso aqui é motor fino, onde ele começa assim, a movimentar esse motor fino dele aqui para poder ele escrever, ó, isso daqui. Os pais podem trabalhar, aquilo ali não é só um joguinho qualquer. Esse resta um é muito importante. E tem outros também, tá? Tem o alinhava, onde a criança pega aquela linhazinha, tem muito joguinho desse jeito, inclusive eu tenho, vou mostrar amanhã, tá bom? Para vocês, trabalhar esse traçado no papel, uma coisinha bem simplesinha, de grande importância. É só dar um lápis para essa criança pegar um papel, uma cartolina e fazer um traçado. Ela consegue fazer linha reta, então faça esse traçado em linha reta. Se você pedir para uma criança, faça esse traçado para mim, de linha reta, do começo ao final do papel, e ela não conseguir, já é um ponto de alerta para você. Pode pensar uma coisa bem simples dessa, mas ela tem tudo a ver. Faça o traçado, faça o círculo. Ela precisa fazer o círculo, ela precisa fazer o movimento aqui, ó, todo de pinça desse círculo. Tá bom? Então, assim, trabalhe coraçãozinho. Crianças, meninas gostam de fazer coraçãozinho, meninos faz bola, entendeu? Então, faça do jeito que eles fazem. Usa a zona forte dele para poder trabalhar esse motor dele, tá? E a outra disgrafia também, que é a disgrafia perceptiva. Envolve a habilidade da criança de fazer relação com o sistema simbólico e as grafias, viu? Que representam os sons e as palavras e frases. Esse sistema simbólico ali, viu, aonde a criança, às vezes, ela fala o nome de uma palavra, ela fala algo para ela, mas ela não consegue desenhar o que é esse algo na mente dela para poder ela conseguir trazer essas letrinhas para o papel. Ela não consegue ter esse reconhecimento do signo para poder ela trazer isso para poder escrever, tá? Coisa simplesinha ela vai fazer com tranquilidade. Por exemplo, bola, você fala bola, ela já vai imaginar a bola, e ela vai saber ali, B-O-L-A, ela vai já conseguir fazer. Se você trazer uma palavra mais difícil para ela, um pouquinho talvez que não esteja no contexto dela, ela não vai conseguir fazer esse link desse sistema simbólico ali, com os sons, com a palavra e com a grafia para poder ela escrever, tá bom? Mas nós vamos falar agora, viu, de como ajudar alguém disléxico, alguém disgráfico, viu, gente? Disléxico já foi, Giza. Tá bom, gente? De como ajudar a uma pessoa disgráfica, tá? Para esse aluno com disgrafia, por exemplo, no ambiente escolar, em primeiro lugar, precisa deixar, esse professor que está ali, precisa deixar claro a forma de cada letra. Em primeiro lugar, trabalhar as letras com as formas e tudo, se for o caso, talvez trabalhar esse fonema, olhando na boca, trazendo para cá e trabalhar ele ali, até mesmo para poder ela conseguir essa percepção de som com a grafia, para poder ela escrever, tá? O professor precisa deixar claro que cada letra tem uma forma característica, um traçado característico para ela. Uma clareza para a leitura, viu, gente? Essa clareza para a leitura depende de como também essa criança escreve. Se essa criança escreve de uma maneira correta, se ela escreve de uma maneira clara, então ela vai ter uma clareza também nessa leitura dela ali depois, tá? Que tudo tá junto, como eu já disse. A letra cursiva, ela é difícil e perigosa para o aluno com disgrafia, porque dificilmente ele consegue fechar esse círculo e conseguir escrever uma letra, tá bom? Toda criança começa a aprender a caixa alta, ela começa ali, quando passa para a letra cursiva, para o disgráfico, é um problema. Então, quando passa para a letra cursiva, começa a observar essa criança ali, na hora que muda essa letra, viu? Na hora que começa a fazer a diferenciação de caixa alta para a letra cursiva, viu? Porque pode sim ser um problema bem ali. Outro aspecto é essa uniformidade entre as letras e espaços para facilitar a leitura. Toda vez que um professor escrever no quadro, para o aluno copiar,
ele tem que controlar esse espaçamento do quadro, porque ali ele vai estar seguindo o que o professor coloca no quadro. Ali é o primeiro lugar onde ele vai ter aquela referência de espaço com a escrita, porque é diferente dele pegar um livro ali e começar a ler. Ali sim se está escrevendo. Escreve, então, deixa o espaço corretamente, o espaço certo de uma letra para outra para poder ele seguir esse exemplo, tá? O aluno ele tem que ter claro também que as letras têm um ligamento entre as outras, como eu disse agora, tem crianças que se escrevem a mesma palavra com as letras separadas e grandes, entendeu? Espaçadas. Na letra cursiva, os ligamentos são os fatores mais importantes para poder garantir a legibilidade dessas letras, tá bom? Que formam a palavra e que devem ser ligadas entre si. Quando esses alunos não ligam as letras entre si, ele acaba escrevendo essas palavras por parte aí, viu, gente? Por fim, é importante que o professor ensine esse aluno a observar a inclinação dele, a inclinação do papel, tá? Para poder ele trabalhar essa letra cursiva deles, quando se trata de letra cursiva. O aluno ele tem que aprender a posição correta do papel da mesa, ele precisa estar ligeiramente inclinado para a esquerda, viu? Pois a grafia ali é ligeiramente inclinada para a direita. E os canhotos devem fazer esse processo inverso, tá? Então isso ali, a professora percebeu, tem um aluno disgráfico, então começa a trabalhar essa questão com ele ali. Até mesmo o posicionamento dele corporal em cima dessa tarefa, em cima desse papel. Tá bom, Aline? Hoje a gente vai ficando por aqui, vou deixar você falar agora. Espero que tenham entendido, que eu tenha passado uma ótima... o conteúdo de hoje, parabéns! Uhul! É isso aí, gente, é muito assunto para falar. Gente, é disgrafia, um assunto de hoje e de amanhã. Então você pode mandar também suas perguntas no nosso inbox. A gente lembra que você, para receber o certificado, você precisa mandar a sua mensagem no nosso inbox com seu e-mail completo e seu nome também completo. Depois que a live terminar, você já manda. Aqui nas mensagens, elas ficam salvas temporariamente, ou seja, só nesse momento que nós estamos aqui. Por isso que é importante que você mande aí pra gente essas suas mensagens, suas perguntas e também para o seu nome completo para receber. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário, às 19 horas. Então, agradecendo aqui a participação do pessoal, viu? A Patrícia Cora, a Oleidinha, também a Lúcia Nascimento, Obrigada. que acabou de entrar, disse que estava na rua, andando por aí, né, Lúcia? A Joyce Guedes também, nossa coordenadora aqui, nossa gestora aqui do Polo. A Gabriela Gomes dizendo assim que está toda a família Gomes acompanhando. Zeismac também deu uma passada por aqui, a Eliane Leide. E também o Luiz de Oliveira também deu uma passadinha por aqui acompanhando. E também o Luquinha também acompanhando aqui, deixando uma pergunta. Deixa eu até colocar aqui essa pergunta que ele acabou de deixar. Enquanto isso, seus agradecimentos também para o pessoal aí, Giza. Isso, gente, muito obrigada a todos, viu? Não consigo, assim, falar o nome de todo mundo agora, mas eu quero dizer muito obrigada. Quero pedir para vocês estejam comigo amanhã. Novamente estou falando, vocês são minha banca, viu, gente? Não esqueça de apertar o coraçãozinho amanhã de novo, aperte o coraçãozinho e esteja aí comigo. Agradeço cada um de vocês por esse gesto de amor. Agradeço de verdade, muito obrigada. E estamos juntos amanhã, gente, às 19 horas. Combinado. Direto aqui do Polo da Uninter de Santa Maria, Distrito Federal. A gente fica aqui no 5º andar do Santa Maria Shopping e a Giza direto da casa dela, trazendo aí o conteúdo para vocês. Tá isso certo, mesmo, Giza? gente. Muito obrigada, certinho, é isso mesmo. Então, até amanhã. Tchau. Até amanhã, tchau. Beijo, beijo, que Deus abençoe todos.